Sadovski, eu tô com uma saudade de ir no cinema, além de ir em show, assim, pô, faz tempo, cara. Você não tá Nossa, também? para mim é o maior período que eu já passei sem ir no cinema na minha vida, né? Que eu consiga lembrar. Os exibidores eles começaram aquela campanha no passado de vá ao cinema, né? Porque o ambiente é seguro e tal. Não senti que colou essa campanha, as pessoas ainda estão muito ressabiadas em ir ao cinema, porque o ambiente pode estar completamente ok, mas as pessoas têm que circular até chegar no cinema. Então, esse caminho todo não deixou ninguém seguro de encarar cinema. A gente teve aquele boom do drive-in no começo da pandemia, né, que já deu uma aliviada também. Então, o Brasil está muito na rabeta da fila disso aí. Em Los Angeles, alguns cinemas estão começando a reabrir, o Chinese está começando a reabrir, a vida está começando a ter um semblante de normalidade, tanto que a gente já começou a ver trailer de filme grande que estreia em maio, que estreia em junho, né? Filmes que precisam de grandes bilheterias para existir, e eles estão apostando que esses filmes vão ser exibidos já com um público que comece a caminhar. O filme que deu um respiro na pandemia foi Godzilla vs. Kong, que está chegando já em 300 milhões de dólares de bilheteria no mundo todo. Não seria um número ideal para um filme como Godzilla vs. Kong, né, que talvez rendesse pelo menos o dobro disso, mas para um cenário de pandemia, foi celebrado pelo estúdio, né, pela Warner, celebrado pelos exibidores também, até porque foi um filme que nos Estados Unidos estreou simultâneo na HBO Max, né, na plataforma de streaming HBO Max. Então, mesmo disponível para as pessoas verem em casa, muita gente saiu para ver no IMAX, para ver em cinema, porque as pessoas sentem falta dessa experiência coletiva. Mas, esse ano eu acho que as coisas não voltam ao normal. Eu duvido muito que ano que vem as coisas voltem ao normal. Eu acho que a gente vai ter um movimento de retorno muito lento, muito claudicante aí, e a gente não vai perceber, tipo, nossa, voltamos. Vai ser assim, a gente já voltou ao normal, porque vai ser muito lento. Porque com esse número de mortes que a gente está tendo todo dia, me dá a impressão que muita gente meio que normalizou a coisa, sabe? Pela quantidade de festa clandestina que a gente vê, pela quantidade de pessoas que vão na praia e não estão nem aí quando a praia está minimamente liberada. O brasileiro ele tem um problema de falta de empatia muito grande. Então, eu lamento muito isso, porque eu quero voltar aí ao cinema e assistir James Bond novo, que está programado para outubro ou novembro, né? Viúva Negra, que estreia agora em julho, simultâneo no cinema e no Disney Plus. Então, provavelmente eu vou acabar vendo em casa mesmo. É um cenário que eu queria ser muito mais otimista em relação a ele, mas não dá. Sadovski, nessa matemática que você falou aí dos filmes que precisam de grandes bilheterias, de grande público para se pagarem, né, para darem lucro, no caso das superproduções que você citou, o streaming só, então, eu posso concluir que não basta para fechar a conta? Depende, porque o streaming, ele é... Antigamente, quando o DVD, né, o VHS era muito popular e o DVD ficou muito popular, boa parte da renda dos estúdios vinha de venda de DVD também, né? O mercado secundário de DVD era gigantesco. Então, um filme como Austin Powers, que foi um fracasso no cinema, primeiro quando saiu, mas deu tanta renda em DVD que justificou o estúdio produzir um segundo filme para o cinema e depois um terceiro filme. Então, era uma renda que os estúdios contavam e que deixou de existir. O streaming hoje, ele começa a suprir essa lacuna dos estúdios também, porque você consegue colocar uns filmes mais baratos, comédia romântica, alguns dramas independentes, que conseguem ter uma boa carreira no streaming, mas aí você não está contabilizando o número de venda, né? Quando um estúdio vende um projeto para uma Netflix da vida, é aquela grana e acabou. O que acontece é que vários estúdios têm a sua própria plataforma de streaming. Então, a Disney pode programar Cruella ou Viúva Negra simultâneo no cinema e no Disney Plus, porque o Disney Plus já tem mais de 200 milhões de assinantes no mundo todo. O Disney Plus chegou em 18 meses na projeção que a Disney tinha para 4 anos de plataforma. E eles chegaram isso em 18 meses. Então, a Paramount também tem a sua plataforma própria, a Netflix está produzindo muitas coisas e está fechando um acordo com a Sony também
para distribuir exclusiva para Netflix. A Warner vai trabalhar muito com o HBO Max. Então, o estúdio consegue equalizar essa conta com assinantes novos, com coisas que eles vão ter que não seja necessariamente bilheteria. Mas filmes como James Bond, mesmo que eu falei aqui, que dependem de um lançamento global, porque não é só o cinema, né? É um filme que está envolvido um monte de ação de marketing, um monte de marca que colocou dinheiro no filme como produto licenciado que tem que aparecer em cena e tem que ser lançado no cinema. Então, Velozes e Furiosos tem isso, James Bond tem isso. Então, é uma conta que os estúdios ainda estão respirando e vendo como vai funcionar. Então, os lançamentos da Warner direto na HBO Max parece que tem dado um bom retorno para a Warner. A Disney está indo bem com a Disney, mas a gente tem um universo de outros filmes aí que estão na fila e vendo o que vai ser feito, né? E tem um acordo também com os criadores, né? O Denis Villeneuve, que dirigiu Duna para a Warner, falou, cara, eu não quero lançar meu filme na HBO Max. Eu não quero que meu filme vá para a tela pequena. Eu fiz um filme no escopo de cinema, então tem muito que a gente vai ter que ver caso a caso. O streaming ele surgiu com uma alternativa gigantesca na pandemia, mas eu acho que acelerou um movimento que já era natural, do streaming crescer bastante em relação ao cinema. Então, eu acho que no futuro o cinema vai ser o lugar ou de grandes espetáculos, Marvel, Star Wars, DC, Minions, Velozes e Furiosos, ou de filmes de circuito independente, mais autoral, que vão continuar circulando naqueles 2 cinemas em Los Angeles, 3 cinemas em Nova York, e que depois vão fazer uma carreira muito mais polpuda no streaming. Mas eu pergunto a vocês acham que Roma, do Cuarón, ou Mank, do David Fincher, seria um grande sucesso de bilheteria e teriam tanta atenção que tiveram sendo lançados direto em streaming? Eu acho que não. Paulo Cruz, você gasta muito dinheiro com streaming? Você assina muitos? Eu assino Netflix e Prime Video e pronto, assim, que também não tem esse cacife para ficar assinando um monte, né? Porque tem um monte, né? Cada hora aparece mais um, assim, eu não tem como, né? Então eu trabalho né? Eu luto com as armas que tenho. Agora, eu queria comentar uma coisa aqui, que eu tenho um podcast, não sei se o nosso ouvinte sabe, que é um podcast exatamente para falar de cultura, de música, de entretenimento, que é um podcast com um produtor musical e artista bem conhecido aqui no Brasil, chamado Silveira, que já trabalhou com a Gal Costa, já trabalhou com Ed Mota, já trabalhou com Racionais MCs, e a gente conversou sobre isso, como é que os artistas estão se virando, né? Então, imagina as pessoas que lidam com show, por exemplo, né? As pessoas que estão no backstage, as pessoas que dão os holdings, aquelas pessoas que fazem grandes eventos, né? Simplesmente estão sem trabalhar, estão sem renda, né? Passando fome. Passando fome. E muitos artistas, e aqueles que têm, os músicos, por exemplo, eles têm de se virar, né? Então, assim, como buscar inspiração, como, né, tentar dar um jeito de se virar durante esse período e tal. Então, assim, como é que está sendo produzir arte para quem ainda consegue produzir arte durante a pandemia, né? E é triste a constatação de que, provavelmente, nós não sairemos disso mesmo até o ano que vem, e se muito, do meio do ano que vem para frente, né? Então, lamentável, espero que as coisas melhorem. Você está falando só de mais uma categoria profissional da nossa sociedade que está completamente desassistida pela total falta de um plano assistencial desse governo que simplesmente não se preparou, não se planejou, né, para socorrer os brasileiros. Se a gente está normatizando tudo durante essa pandemia, né, está mudando o nosso modelo de consumo de cultura, então você está consumindo mais streaming, indo menos para cinema, você está indo menos para show, porque você está vendo lives na internet. A minha pergunta é específica aí, voltando... Delivery, né? Delivery de comida. A gente está ressignificando totalmente a maneira como a gente lida com as coisas fora da nossa porta. Essa é a grande verdade, mundo real para o mundo virtual. A pergunta, voltando para o cinema, talvez você possa me responder, é porque assim, eu vejo no futuro, no Brasil, se a gente demorar aí 1 ano, 2 anos, para começar lentamente a voltar para o cinema, por conta aí de todo esse consumo aí do streaming que a gente vê agora, se essas salas de exibição vão começar a sumir.
né? Se a gente vai ter cacife para manter salas grandes de exibição, e o que vai acontecer com essas salas? Vão virar igrejas? Vai virar... Então, assim, parece que tem um caminho aí distópico, pessimista para frente, de que uma série de locais de shows, locais de exibição de filmes, locais de eventos culturais, não vão conseguir segurar a onda, porque eles não têm mais subsídios ali para se manter até lá, como bem o Aldo lembrou. Ninguém está recebendo nada para segurar esses lugares. Não dá para reservar. As contas continuam correndo, né? As locações, aluguel e luz. Será que a gente vai ver ainda, além dos restaurantes e bares que já fecharam, que estão fechando, a gente vai ver ainda muitos espaços de cultura, como cinema, como teatro, fechando também, e a gente está aqui há uns 2 anos, aqui no Brasil particularmente, a gente vai ter um ambiente muito mais virtual de consumo cultural do que um ambiente offline, do que um ambiente real. Será que é para isso que a gente está caminhando? Eu acho o seguinte, eu acho que o ser humano tem uma capacidade absurda de se reinventar. E a gente já passou por uns perrengues aí, não como esse, mas historicamente a gente já passou por uns perrengues e todo mundo respirou e se reinventou para frente. Fatalmente, muita sala de cinema no Brasil não vai segurar a onda, infelizmente, porque não tem como, não tem filme novo para as pessoas assistirem, não tem gente indo para o cinema. Eu lembro que quando saiu Mulher Maravilha no passado, que tinha dado uma relaxada nas normas, os cinemas estavam cheios, né? Então, depende dos filmes que vão ser colocados no cinema para atrair um público de volta, depende das salas que se mantiverem, depende de 1000 fatores. Nos Estados Unidos, a minha sala favorita em Los Angeles fechou em definitivo, que é o ArcLight, que é Pacific Theater, com o Cinerama, né? O Domo, que eu vi alguns filmes lá, e o ArcLight era o meu cinema que eu mais gostava de ir, e ele fechou as portas, porque não deu para segurar a onda. Então eu vejo algumas outras redes lá tentando fazer negócios paralelos para a coisa continuar. O Belas Artes mesmo, né? Tem o Belas Artes à la carte, né? E o André Sturm é um guerreiro, que ele está lá tentando manter a equipe dele, mas chega um ponto que você fala, e aí? O que a gente faz? É quando, né? Nesse e aí é o ponto que o Estado tinha que intervir e falar. E aí a gente vai ajudar vocês a manter o negócio, porque o lance todo, né, do governo federal não é temos que manter a economia funcionando, então mantenha a economia funcionando. Então faça um plano para a economia funcionar. Mas o plano não está aí, né? Eu vejo o plano de ajuda que vai acontecer agora nos Estados Unidos, né, o plano do Biden, é uma coisa mega, mega ambiciosa até, mas que todo mundo está conseguindo vislumbrar um respiro, porque existe uma iniciativa de ajuda econômica para o pequeno e médio negociante também, que aqui a gente está às moscas. Aqui é o jogo do empurra. Eu nunca vi, na minha vida, a autoridade máxima de uma nação falar não tenho nada com isso, não é minha responsabilidade. Então sai fora, mano. Não é sua responsabilidade, entrega na mão. Olha lá o comunista pedindo já o impeachment do presidente. Olha aí o comunista. O comunista saindo do armário. Ah, meu Deus do céu, viu? Assim não dá. A grande verdade.